A arrecadação do governo federal teve queda pelo terceiro mês seguido em agosto. Segundo a Receita, foram 172 bilhões de reais arrecadados. E aí estamos falando de uma retração real de 4,1%. É assunto para nossa analista de economia, Débora Oliveira, já aqui comigo. Débora, mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Aí, sinal de alerta está ligado, né, Débora? Principalmente quando a gente olha para a meta do governo de zerar, equilibrar as contas, zerar o déficit no ano que vem. E sinal de alerta ligado também diante daquele comunicado do Banco Central, quando teve ali o corte. Segundo o corte seguido da taxa básica de juros, já houve uma sinalização, Banco Central preocupado com relação à meta fiscal e mandou o governo fazer o dever de casa. O puxão de orelha foi muito claro e você já fez a exata leitura, viu, Carol? Porque olha só, vamos lá, terceira queda consecutiva de arrecadação. Está ainda dentro das estimativas, já se previa essa queda na arrecadação, de acordo, né, com algumas casas, inclusive do mercado. Muito disso está acontecendo devido também à queda de commodities, o valor de commodities, o valor da cotação das commodities caiu bastante, o minério de ferro, e aí a gente pode trazer nessa questão o gatilho da China, a economia chinesa demorando um pouco mais a recuperar, é o nosso maior cliente. Então, essa queda de arrecadação em cima do imposto de exportação por causa das commodities, também a redução ali da questão do combustível, e a gente acompanha aqui, eu vou já trazer mais detalhes aqui desses números para vocês, também teve a queda de arrecadação dos combustíveis, que a gente teve ali isenção e tal, isso também pesa nessa arrecadação. Por isso, já existia-se essa expectativa de, olha só, agosto essa queda de 4,1%, 172 bi, julho 4,2% foi a queda e junho 3,4%, ou seja, a gente está dentro até do parâmetro de julho, não muda muito, mas mantendo essa tendência, né, de queda na arrecadação. O sinal vermelho liga justamente porque como é que a gente vai cumprir essa meta? Tem casa, inclusive, ali no mercado, prevendo que para o ano que vem a gente vai ter um déficit primário de 77 bi. Ou seja, isso reforça ainda mais esse comunicado do Copom, né, de que realmente o governo tem que cumprir essa meta para poder ancorar as expectativas. A questão é como é que essa matemática vai funcionar. Como porque é que a arrecadar, fecha, né? É claro que existe aquela questão da reforma tributária, o governo está acelerando justamente por causa disso, os números estão aí. Está caindo a arrecadação. Pois é, questão da reforma tributária, voto de qualidade do CARF, enfim, o governo buscando aí mecanismos para aumentar essa arrecadação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele tentou tranquilizar aí os ânimos. Bora conferir a declaração dele a jornalistas. Olha, perseguir meta fiscal, como diz o comunicado, é uma coisa importante porque demonstra a seriedade do país com as contas públicas. E a situação do Brasil é mais confortável do que de outros países que estão em situação muito mais dramática desse ponto de vista. Não estão conseguindo acertar suas contas. Mas, com o apoio do Congresso, eu tenho certeza que nós vamos continuar avançando no sentido correto de não aprovar novas despesas, não aprovar novas desonerações e fazermos aquilo que precisa ser feito para corrigir as distorções tributárias que o Brasil acumulou ao longo dos últimos anos. São distorções, são injustiças que não trouxeram nenhum benefício social e causaram uma erosão da base fiscal do Estado brasileiro. Então, a correção dessas distorções vai continuar sendo feita. Tenho certeza que o Congresso, a cada etapa, está aberto a entender os motivos pelos quais, os motivos que nos levaram a encaminhar o conjunto de medidas, e é assim que se constrói, com transparência, com diálogo. O ministro falando, estamos em sintonia com o Congresso, com o Banco Central, buscando tranquilizar os ânimos. Que bom que ele está conseguindo manter essa tranquilidade, porque o mercado não está nada tranquilo com tudo isso. A resposta a gente viu, inclusive, né, no final do pregão dessa quinta-feira. A gente vai trazer aqui para vocês como que a gente ficou nesse fechamento, inclusive, né, do Ibovespa, tanto do Ibovespa como também, né, do dólar. É claro que também existe a repercussão global, a gente também teve decisão do FED na quarta-feira, e isso pesa, mas essa dúvida em cima dessas metas fiscais tem repercutido isso aqui no mercado, essa queda. 2,15% para o Ibovespa, a gente indo para os 116.145 pontos. Lembrando que nessa semana a gente tinha chegado a bater os 119 mil pontos novamente, ou seja, tá aí queda de 2,15. Dólar subiu 1,14, disparou, né? Voltando aí para casa dos 4,90, porque se a gente tem juros nos Estados Unidos mais altos, ou seja, a gente começa a tirar dinheiro de investidor daqui para poder estar lá. Juros mais altos nos Estados Unidos, é mais ou menos essa leitura. Então, o mercado não acredita nessa meta fiscal ser cumprida. O mercado, mais de 90% do mercado, a gente já falou sobre
isso aqui nessa semana e a resposta está aí. Bovespa respondendo com uma queda forte nessa quinta-feira. Débora Oliveira, nossa analista de economia. Obrigada, Débora. Obrigada, Carol.